hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos a alguns minutos de um novo ano, e eu quero ser, assim, muito objetivo, resumindo o que foi este ano para muitos de nós. Para muitos de nós, a expressão mais objetiva, mais cirúrgica e real de 2025, aí me corrija a nossa professora, é uma interjeição. Nanine, ufa! É isso mesmo? Que expressa o quê? Que expressa sentimentos, que expressa, no caso, um alívio. Eu sei que para muitos de nós, 2025 não foi fácil. Tenho certeza disso. E me parece, em sintonia com alguns especialistas, que eu não vou citar aqui bibliografia, vocês não me peçam isso, por favor, que a euforia dos tempos remotos era mais intensa do que desse tempo. Eu estava perguntando para uma irmã hoje, vindo, parece que a geração parece que está mais entristecida, insatisfeita. Então, talvez os mais antigos vão testemunhar que nós tínhamos uma vida onde a euforia era mais intensa debaixo do sol. E isso tem explicações óbvias que os cientistas tratam aí. Por exemplo, a geração, segundo alguns, muito entristecido, enfrenta os níveis alarmantes e mais alarmantes de ansiedade e insatisfação que já houve na história da humanidade. Certo, e é verdade, que o nosso coração deseja realmente uma palavra de Deus para o enfrentamento desses dias difíceis. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. E nós sabemos que nós amamos os nossos filhos, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama os seus entes queridos, mas nós somos limitados. Nós somos muito limitados. E somente o Senhor pode alcançar no ilimitado as nossas necessidades. Por mais, meu filho Renan, que está vivendo fora do país, viveu um tempo em Portugal, e ele disse, na realidade eu soube pelo sogro, que ele passou muitas agruras lá em Portugal. E eu ligava para o Renan e ele falava: pai, está tudo bem, tudo tranquilo, não queria nos preocupar. E depois eu soube que realmente foram alguns enfrentamentos que ele passou ali. Entretanto, irmãos, não é o calendário que vai mudar a circunstância da sua vida. Nós vamos, daqui a pouco, nós receberemos um novo ano. E na realidade, a pessoa de Jesus, quem Ele é, o que Ele significa para nossas vidas, é que vai ser a diferença em todos os tempos da nossa vida. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em relação a todo o universo, Deus é criador, mas em relação aos seres humanos, Ele é muito mais. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Eu ia pedir à irmã para cantar um louvor aqui, que trata de quem é Jesus, como esse bom amigo que nos alcança, e há um louvor que diz: achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Eu ia pedir a Ana Cláudia, mas em razão do nosso horário, querida, eu só vou ler rapidamente aqui o que diz esse louvor. O escolhido dos milhares para mim, dos vales é o lírio, é forte mediador e me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal. Você procura conhecer esse louvor, e esse louvor ministra quem é Jesus para as nossas vidas. Eu grifei aqui: escolhido dos milhares para mim,
Dos vales é o lírio, Salvador, Consolador, nosso protetor do mal, estrela da manhã, levou as nossas dores todas, não desampara e não abandona. Obviamente que essa verdade, ela é exposta na palavra do Senhor, e um texto que diz respeito ao benefício da presença do Senhor na nossa vida, está em 2 Coríntios 5,17. Você não precisa abrir, só ouça, é um versículo só, e é muito conhecido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, estar em Cristo é que nos faz nova criatura. O calendário vai ser renovado, daqui a pouco receberemos um novo ano. Mas entretanto, nós ainda estamos aqui, debaixo do sol. O nosso modo de andar, para aqueles que estão em Cristo, é um modo de andar pela fé. E a Bíblia fala que não é pelo que os nossos olhos estão testemunhando neste mundo. Veja, às vezes os nossos olhos não serão boas testemunhas, por conta da possibilidade de Deus na vida da gente. Está aqui, mais um ano vencido. Eu não sei exatamente o que passou na sua vida, as suas lutas, as suas tribulações, mas o que é certo é que será muito bom, será maravilhoso, se você chegar agora, 2025, nesses últimos minutos, com o coração cheio de gratidão pelo Senhor. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor, com todas as lutas, com todos os desafios, com todas as demandas. Samuel exclamou isso quando Israel sobressaiu sobre o seu inimigo filisteu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você ainda está aqui. É certo que nós temos uma morada celestial que nos aguarda, mas ainda estamos aqui. Mais do que euforia, eu registrei aqui, é necessário guardar no coração a convicção, queridos, que apesar das suas lutas, por favor, guarde isso. Eu tenho falado isso nas oportunidades que tenho ministrado para a igreja. Nós jamais estaremos sós, jamais. Eu não pude socorrer o meu filho que passou por desafios longe, lá em outro país, mas ele não estava só. O seu filho, a sua esposa, a pessoa que você ama, creia que jamais estará só. Por quê? Porque a sua oração poderá muito em seus efeitos. Talvez 2025 você sofreu o impacto da solidão. É possível. Eu olho muitas vezes para as irmãs que se tornaram viúvas, ou que de alguma forma romperam um relacionamento, foi rompido um relacionamento, estão seguindo a vida sozinha, ou tiveram um tipo de frustração e vivem uma solidão, vamos dizer assim. Saiba que jamais estaremos sós. A igreja do Senhor tem que estar atento a estas pessoas que chegam a um determinado ponto da vida, estão caminhando e assim sendo acalentadas às vezes por um neto, mas elas jamais poderão se sentir sós, porque o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. E eu não poderia deixar de aplicar aqui, nestes momentos que faltam, um testemunho acerca da necessidade de nós pensarmos na vida em relação aos nossos inventários. 2025, que está chegando ao fim.
O meu relato acerca de inventário é muito particular e próprio, porque eu vivi a vida inteira mexendo com inventário. Você tem um inventário. A sua vida, ela pode ser inventariada. Eu fui escrivão de polícia, muitos aqui sabem disso, por quase 30 anos. E o escrivão, ele é responsável pela guarda de objetos apreendidos. Eu trabalhei em 2 delegacias que havia um número muito grande de coisas apreendidas. Delegacia de defraudações, delegacia de homicídios. Então, o escrivão era responsável pela guarda de armas, objetos que seriam utilizados como prova na justiça. Às vezes, uma pequena pedrinha que foi utilizada, pedra mesmo, por alguém, por algum tipo de delito, eu era o responsável, eu era o depositário daquelas coisas, e eu tinha que guardar aquilo. E quando acontecia de mudança de delegacia, eu tinha que fazer um inventário, e eu colocava no inventário tudo aquilo que se encontrava sobre a minha responsabilidade no cartório. Veja que esse documento, quando eu fazia esse documento, eu passava para o meu sucessor. Preste atenção no que o Senhor pode falar ao seu coração, ainda em 2025. E quando eu passava o inventário para o meu sucessor, eu estava isento de responsabilidade em relação a tudo aquilo que o meu sucessor estava recebendo, porque eu prestei conta daquilo. Olha, ele ia lá, conferia tudo aquilo que eu estava passando, mas por um erro, são muitas coisas, muitos detalhes, poderia passar alguma coisa sem ser inventariada. Então, aquilo que eu inventariei me isentava de responsabilidade, mas aquilo que eu não inventariei por alguma razão, meus queridos, de alguma forma aquilo estava registrado em algum lugar, era um fato que ocorreu. E quando nós nos deparávamos com algo que estava sendo cobrado, e nós não havíamos passado no nosso inventário, nós parávamos tudo, porque aquilo que não foi inventariado, que deveria ser inventariado, tem uma prova que foi recebido no cartório, tem um registro, e eu tinha que dar conta. Eu parava tudo, eu parava a minha atividade, às vezes ficava sem dormir, porque às vezes coisas importantes, uma arma que foi utilizada num crime, eu tinha que dar conta, e aquilo causava uma certa angústia no coração da gente. Por quê? Porque eu não passei no inventário aquilo que eu tinha que inventariar. Eu corria o risco de ser sancionado pela minha corregedoria, de receber sanções administrativas e até mesmo penais. Nesta noite aqui, nesses momentos, eu coloquei aqui e grifei: a ausência de algo que deveria estar no inventário não resolve o problema que ficou registrado em algum lugar no tempo da sua vida. Coisas que você não enfrentou, coisas que você não relatou, coisa que você não apurou, que é devido à sua vida, que tem a ver com a sua existência. E eu gostaria que você prestasse atenção, que eu tenho 2 pontos só para falar acerca destas coisas, que tem a ver com esse ano e tem a ver com o próximo ano que vamos receber. Os inventários da nossa vida. O primeiro ponto: há questões na vida que foram inventariadas e resolvidas nesse ano, e o melhor a fazer é seguir em frente, pois já não te pertencem mais. Sai de cena, como dizia o nosso querido e saudoso Aguilar. São coisas que Deus já resolveu, palavras que Deus já te dirigiu, situações que já foram resolvidas, e às vezes nós, como um dito popular, nós costumamos desenterrar defunto. Não há razão que justifique levar essas demandas para esse novo ano. São coisas que você já teve resolvidas, porque você não descansa no Senhor. Já foi inventariado, cara. Deus já te deu a direção. Deus já deixou claro para você o caminho a seguir. Deus já deixou claro para você que você tem algo a fazer na sua vida, que é estender o perdão para alguém que você precisa perdoar, porque aquilo vai bater
na sua vida, porque você sabe, tem ciência, está no seu inventário, está na sua vida, não tem como fugir, está registrado. Então você tem que resolver. O Senhor já falou com você o que fazer, deu o livramento e te entregou a palavra, a orientação resolvido. O inventário de cada dia é um instrumento valioso para barrar os gatilhos que nos lançam em prisões emocionais. Você está esperando o quê? Um anjo? Deus já falou. Você tem ciência disso? Às vezes estamos sendo penalizados por demandas que ficaram antes mesmo de 2025 e insistimos em tomar posse daquilo que Jesus já nos deu, e insistimos em não tomar posse daquilo que Jesus já nos ofertou na cruz. O Senhor está te dizendo para você não ficar estagnado em 2025, porque tem gente que está parado desde 2022, 2021, está estagnado, está parado, algo que já deveria ter sido assumido e resolvido. 2026 pode ser uma oportunidade, queridos. E aí nós temos a segunda orientação: há questões na vida que não foram tratadas devidamente por nós, e eram para serem inventariadas, mas passamos o pano. O que aconteceu com o escrivão que não inventariou e passou para o seu sucessor, esqueceu? Saiba que está registrado, mesmo não inventariado, está na sua história. Coisas ocultas mais reais, coisas ocultas mais reais. A passagem para 2026, eu registrei aqui, não vai resolver o problema do perdão não inventariado entre você e alguém. Ofereça hoje esse perdão no seu coração. Saia para 2026 dessa prisão. A passagem para 2026 não vai resolver o problema da autojustificativa que impedem de confessar as suas mazelas. A passagem para 2026 não resolverá o que está debaixo do tapete, meu querido. Nós receberemos apenas um novo ano. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Não é que você quer muitas vezes, mas é o que nós necessitamos, querido. O Senhor quer te libertar de coisas, de mazelas, que muitas vezes a gente insiste em ficar guardando. O Espírito Santo está trabalhando aqui nesta hora. Resumindo, não leve para 2026 o que tem que ficar em 2025. Não deixe de inserir no inventário da sua vida o que ficou pendente e você, de uma forma ou de outra, está procrastinando em resolver. Tem relações familiares que estão sendo procrastinadas, você não resolveu, você não chamou atenção. Vem cá, vamos conversar, passando pano. Tem que inventariar, tem que resolver. A conclusão: nós só temos consciências do novo, porque temos ciência sobre o que era antigo. Velho vai se tornar novo em Jesus. É Ele que vai te dar este livramento. Em nome do Senhor, nós estamos concluindo aqui. Eu trago, nesses 5 minutos que nos faltam para nós estarmos de pé com as famílias, o que é muito comum acontecer na vida de qualquer pessoa. Talvez a oração que já saiu do seu inventário por alguém, aquela expectativa do mover de Deus que você já não tem mais. 2025 foi muito difícil, ufa. Coloquei aqui, quem sabe o que é por fim, se perguntar para a sua alma: por que estás abatida?
Quem sabe a melhor resposta hoje é: a sua vida está firmada no tempo do relógio, no Cronos, no tempo medido pelo relógio. O Senhor nos chama a confiar no tempo dele, no Kairos. Porque o tempo de Deus não tem a ver com mudança de calendário. Queridos, aconteceu que Abraão recebeu a visita de 3 homens. Ele contava com 100 anos e Sara com 90. Os 3 homens falaram: e aí, onde está Sara? Sara está na tenda. E ele pediu para Sara preparar um alimento gostoso para aqueles 3 homens. E vocês que conhecem a Bíblia sabem, eles falaram: olha, daqui a 1 ano nós estaremos de volta. E Sara dará a luz a um filho. Abraão e Sara estavam enraizados no Cronos. Por quê? Ele 100 anos, ela 90, ela já não ovulava mais. Não tinha jeito. E quando Sara estava ouvindo atrás da porta, né, da tenda, se é que tenda tem a porta, a Bíblia diz que ela riu no seu íntimo. A gente tem desacreditado no Kairos, no tempo de Deus, no plano de Deus, e a gente no íntimo, a gente fica rindo. Isso não é possível, eu já não aguento mais. Então aconteceu o fenômeno que nos atinge em muitas ocasiões da vida. Nossa leitura sobre a possibilidade de Deus com base no Cronos. Sara riu no íntimo. A realidade não pode ser desprezada, irmãos. A realidade do relógio não pode ser desprezada, eu estou de olho nele. Mas o poder de Deus é sempre possível para mudar o Cronos, porque o Cronos não pode mudar aquilo que só o Kairos, o tempo, o plano de Deus pode fazer por sua vida. E o calendário que muda é Cronos. Que possamos entrar nesse novo ano crendo que no tempo de Deus Ele vai fazer por sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor. Eu coloquei para finalizar: estar em Cristo faz toda a diferença. As coisas velhas não são negadas simplesmente, mas se tornam novas, pois você e eu somos novas criaturas para a eternidade. É o momento de você rever a sua vida. Final de ano é ano de balanço, mas eu chamo a sua atenção para o inventário. Faça um inventário, uma análise, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te proporcionou, e você tenha um coração cheio de gratidão. E saiba que em 2026, aquilo que não foi inventariado, vai estar na sua vida, e você tem que enfrentar, porque algumas coisas vão nos acompanhar, porque esta é a realidade. Amém, queridos? Então esse é o momento, esta é a palavra de esperança, que você creia de todo o seu coração, num mover, que é o mover do Senhor, no plano de Deus para a sua vida. Ele tem um plano para você, não desanime, não abra mão do que Deus tem para você. O tempo pode te mostrar coisas decepcionantes, mas o Senhor é aquele que tem algo novo para renovar a sua existência, a sua casa. É o poder de Deus sendo manifesto.